E aí, galera? Sejam muito bem-vindos. Eu estou ficando íntimo de vocês, né? Ontem e hoje eu dou um descanso amanhã para você não enjoar e a gente volta quinta-feira com novidade muito foda para vocês. Então, turma, vai comentando aí. Galera, quem quiser fazer pergunta já bota no chat que vai ter uma hora aqui no finalzinho que eu volto para responder várias perguntas. Então, 2 recados. Primeiro, encaminha para todo mundo o link para vocês poderem assistir. Pega todo amigo que você gosta dele, que você quer dar um presente para ele melhorar a gestão, e encaminha o link. Tá? Amanhã, descanso, quinta-feira eu volto. E fica comigo até o finalzinho hoje, que eu vou responder suas perguntas. Tem um timinho aqui anotando pergunta, todas vocês, e eu vou responder o máximo que eu puder. Mas antes, é óbvio, nós vamos falar do evento de hoje, do Caos ao Controle. Vamos falar de tudo aquilo que você precisa saber. Vou passar conteúdo e ter uma novidadezinha antes de terminar. E eu volto com pergunta. Então, meu amigo, ontem a gente falou dos 3 pilares que ajudam o seu negócio. Eu passei um overview bem prático, tá? Bem rápido, e hoje eu vou aprofundar nele. Vou aprofundar no seu planejamento estratégico, tático, que é a parte de processo. Tudo aquilo que você precisa fazer 365 dias do ano para ganhar o jogo. Eu não vivo falando que o jogo se ganha no tático. Eu vou dar uma pincelada de 1 horinha aqui falando com vocês tudo aquilo que o empresário precisa saber para melhorar seu resultado. Então, ontem a gente passou um pouquinho rápido do processo sobre gente, produto e gestão. Gente, processo e produto. Hoje eu vou mergulhar um pouquinho mais em processo, que é aquilo que você precisa saber para gerar resultado. Na quinta-feira eu volto com KPIs, indicadores, tudo que você precisa para controlar a sua operação. A ideia aqui é tirar você do caos ao controle. Então vamos lá. Vamos assumir o controle da operação. Para quinta-feira a gente falar de indicadores, tá bom? Então, turma, entra no grupo para você receber mais informação lá no WhatsApp. Clica agora, vai no link, entra, indica para alguém. Outra coisa, só acredite nos canais oficiais. Eu hoje não vou te pedir Pix de nada, não vou pedir para você comprar nada, tá? Confia nos canais oficiais. A abertura de inscrição vai ser, abertura para venda de alguma coisa vai ser na quinta-feira. Entre hoje e amanhã, o time não entra em contato. Mas eu preciso que encaminhe o link, pede as pessoas para estarem com a gente no YouTube, para a gente poder fazer isso tudo aqui, para a gente discutir como melhorar o seu negócio. O que eu tenho, eu, Lázaro, posso ajudar vocês a melhorar o seu negócio. Então, turma, vamos lá. Fundamentos básicos. 3 pilares que ajudam a você a ter um negócio. Se você tem gente, processo e produto, você tem uma empresa. Se você tem cultura corporativa forte, você tira sua estratégia e seu tático do papel. Se você tem como mensurar o seu negócio, se você tem como analisar indicadores, você consegue gerar resultado. Quando você está nascendo, você cuida ali do seu caixa, você faz empiricamente. Quando você cresce mais um pouquinho, você tem que sofisticar. Você tem que trazer gestão de verdade para o seu negócio. E aí a gente vai começar a falar disso. Tudo que for dúvida sua, não esquece. Tem uma galera já fazendo pergunta, né, meu? Tem uma galera aqui, Lázaro, como é que eu faço para saber? Como é que eu faço para saber como melhora o meu resultado? Porra, meu amigo, para melhorar o resultado eu vou ter que fazer 3 dias de treinamento contigo para te explicar direitinho. Agora, se você mandar uma pergunta objetiva, eu consigo te ajudar, tá? Tem gente falando aqui que a live de ontem já resolveu o problema dele, então presta atenção no hoje, tá? Vai olhando aqui com carinho, tudo isso que a gente está falando que vai completar o de ontem, e quinta-feira a gente volta com mais novidade. Então, galera, vamos lá. Cultura. Gente, nós vamos falar hoje, mas a fundo. Gente, processo e produto. Eu vou focar muito em processo. Mas lembrando que quando eu falo de gente, o papel principal das pessoas dentro da empresa, como eu pincelei ontem, é gerar transformação, é fazer com que as coisas aconteçam. Galera, papel principal do dono, do presidente, do CEO é fazer as coisas acontecerem. Então, hoje, a gente vai discutir bastante sobre o que eu tenho que tirar do papel. O que a cultura, que eu falei bastante dela ontem, tem que exercer para tirar as coisas do papel. E o primeiro passo para você ter um processo, metodologia, é você ter um planejamento da sua empresa. Meu amigo, quem ganha a vida deixando a vida levar ele é o Zeca Pagodinho. Empresário tem que trabalhar, empresário tem que ter processo, tem que ter metodologia. Lázaro, como é que é a melhor maneira
e eu estabelecer processo dentro da companhia. Tudo aquilo que já dá certo, bota a metodologia, escreve e virou processo. Você não precisa contratar uma consultoria de fora para chegar lá com um monte de gente estabelecer processo na sua empresa. Ela pode até fazer um ajuste de fino. Mas o que tu tem que fazer? Você tem uma empresa, ela está há 5 anos viva, alguma coisa certa você está fazendo. Então, pega tudo o que é processo, que gera resultado, bota a metodologia, escreve e as coisas vão acontecer. E a gente vai falar o porquê. Planejamento estratégico. A parte estratégica da empresa. Primeiro passo de bom planejamento é onde queremos chegar. É uma meta clara. Pô, você tem uma empresa que fatura R$1 milhão por ano. Você é pequenininho. E você quer chegar neste ano a R$2 milhões. Então, primeira meta é dobrar de tamanho. Para eu dobrar de tamanho uma empresa e fazer uma coisa que eu nunca fiz, eu tenho que ter fato novo. Fato novo para ter dinheiro novo. O que eu faço no planejamento estratégico? Primeiro, eu desmembro o meu desejo, que é a minha meta para chegar no ano, que é aonde a gente quer chegar. Depois eu vou lá o seguinte, o que eu quero ser? Eu quero ser uma empresa de produto multicanal, que vai faturar 10 milhões esse ano. Eu faturei, vamos dobrar, eu falei que era de 1 para 2, fica muito ruim, né? Vamos sair de 5 para 10. Eu tenho uma empresa de 5 milhões, eu quero faturar 10, minha meta financeira é essa, objetivo de faturamento, e o que eu quero ser? Eu quero ser uma empresa multicanal, então eu vou desmembrar. Qual que é o meu mercado? Quais são os meus concorrentes? Eu vou fazer primeiro uma parte conceitual, bastante teórica, mas com uma análise profunda de um mercado onde eu vou estar atuando, né? Essa análise de mercado, ela pode ser assim. Hoje tem um segredo, cara, super importante. Antigamente, para a gente fazer uma análise de mercado, por exemplo, eu vou abrir uma padaria num bairro. Para eu fazer uma análise de mercado, eu tinha que comprar informação. Hoje a maioria das informações de mercado está no chat GPT. Se você é dono de uma empresa de suplemento e você quer saber o tamanho do mercado de suplemento na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, na sua cidade, vai lá no chat GPT, faz a pergunta para ele que ele vai te dar números. Se não for exatos, ele é muito perto da exatidão e vai ajudar você a entender o seguinte. Se eu tenho um faturamento de 5 milhões, eu quero chegar para 10 e eu estou no mercado bilionário, cara, minha chance de crescimento é muito grande. Então, toda a parte de planejamento estratégico é onde eu quero chegar, o que eu quero ser e mercado que eu estou atuando. Depois do mercado que você está atuando, você vai fazer uma análise da sua empresa, né? Eu tenho, dentro de uma empresa, todo mundo tem pontos fortes, pontos fracos, você sabe quem são suas ameaças, né, e as suas oportunidades. Então, você vai listar no papel bonitinho. Isso é uma análise primária, você aprende no 2º ano de faculdade de administração, mas ela vale para qualquer business. Antes de você colocar sua empresa no mercado para jogar o jogo, você tem que entender quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos e aonde você vai trabalhar. Então, você vai fazer uma análise SWOT. Simples assim. Você vai planejar exatamente as suas fortalezas e você vai botar muita força nela, você vai minimizar suas fraquezas e você vai focar nas suas oportunidades, tá? Lembra, se eu foco na oportunidade baseado na minha fortaleza, eu faço um bom plano desse, eu desmembro esse plano 365 dias por ano, que depois disso aqui a gente vai ver como a gente faz um plano tático, eu desmembro ele 365 dias por ano, eu tenho grande chance de ter resultado. Então fiz a análise SWOT, baseado nisso eu vou começar a traçar meu planejamento estratégico, meus objetivos estratégicos. Meta, faturar 10 milhões, sair de 5 para 10. Objetivo estratégico, ele tem que permear todas as áreas da empresa. Exemplo, eu hoje vendo só em loja física. Aí meu objetivo estratégico, para dobrar de tamanho, eu vou ter que abrir novos canais de distribuição. Então eu vou ter que atuar com representante para multimarca, eu vou ter que atuar no e-commerce, eu vou ter que atuar com loja própria, eu vou ter que abastecer o que a gente chama de retail, que é supermercado, farmácia. Eu tenho que começar a criar novas oportunidades. Para eu ter dinheiro novo, eu não tenho que trazer um fato novo. Um canal de distribuição novo, provavelmente é alguma coisa, alguma estratégia que vai te ajudar a atingir o próximo nível. Então a estratégia vai ser aumentar canais de distribuição. Só que você vai colocar subestratégias. Abrir o e-commerce, abrir representante, e são subestratégias. Estratégia mãe, aumentar canal de distribuição. Beleza, área de marketing. E você vai entrar lá dentro, criar uma estratégia para dar suporte ao canal de distribuição. O que adianta eu abrir um canal de distribuição, mas se esse canal de distribuição não tiver sellout, demanda, se não houver procura do meu produto? Se é procurado, ele tem que ser conhecido,
testado e experimentado. Para isso eu tenho que fazer uma boa comunicação. Então eu vou fazer um plano de mídia. O meu plano de marketing pode começar promover experiência. Como? Sei lá, loja, feira, aonde eu tenha contato face to face com o meu consumidor para ele experimentar meu produto e promover uma experiência sensorial, olfativa, tá? Promover uma experiência íntima com esse cara. Então, pode ser outro ponto. Eu vou fazer uma estratégia de comunicação via redes sociais. Padrão, patrocínio, ok, não vou usar influência. É uma outra estratégia. Mas eu tenho um pouco de dinheiro, eu quero entrar no mercado off. A minha estratégia de comunicação parte para eu usar a TV aberta. Tenho dinheiro para isso. TV aberta hoje está muito mais barata do que há 5, 10, 15 anos atrás. Você vai lá, faz um planejamento e vai colocar na TV aberta. Ainda, galera, não acredite, não existe um canal, nada de comunicação que promova uma explosão do seu produto em 30 segundos mais do que a TV aberta. Você pode fazer um anúncio no Instagram da Beyoncé. O algoritmo ele vai entregar a sua comunicação de forma lenta. A TV, o cara ligou o canal. Dependendo dos pontos de audiência que o cara tem, ele vai ter 2, 4, 5, 10, 15 milhões de assistindo o seu produto, a sua comunicação nos 30 segundos. Mas ele é o primeiro passo para uma boa comunicação, para uma boa campanha de marketing. Uma boa campanha de marketing, eu falei isso ontem e vou repetir, ela segue o seguinte padrão. Eu disputo cada milímetro da íris do meu prospect, do meu possível consumidor. Logo depois que eu disputei o milímetro, eu tenho que ir para a ação. Se o produto for muito sexy e desejável, ele vai para o bolso. Se ele for mediano, ele vai para o cérebro. E o cérebro é responsável pela tomada de decisão menos emocional. Vale a pena, não vale a pena, merece, carece, o preço é justo, não é, isso é cerebral. Quando o seu produto é muito sexy, ele é muito atrativo, ele vai para o coração e a compra, ela não passa por um processo cerebral, ela é emocional. Ela sai do coração e vai direto para o bolso. Então, quanto mais sexy seu produto for, quanto mais desejável ele for, quanto mais força o seu produto tiver na solução de algum problema, mais sexy ele vai ser. Mais fácil vai ser a tomada de decisão. Então, você estabeleceu os objetivos estratégicos. Eu falei do comercial, falei de marketing, e você vai estabelecer um. O estratégico também é importante, margem. Eu quero vender com uma margem de X% ou manter tanto de EBITDA. Isso pode ser um objetivo estratégico financeiro. Não vou lançar nenhum produto com menos do que uma margem menor do que 40%, 50%. Eu tenho que manter o meu resultado do orçamento do ano com uma margem de 40% de EBITDA, 30% de EBITDA, 20% de EBITDA, de acordo com o seu negócio. Levando em consideração que essa métrica financeira ela vai permear uma peça orçamentária, que é uma peça financeira que você tem, para a sua empresa nunca tomar uma atitude que destrua o seu EBITDA ou sua margem. Então, depois que você traça essa estratégia toda, que ela vai permear financeiro, operação, eu dei exemplo aqui, comercial, marketing financeiro. O que tu vai fazer? Tu vai fazer um plano de ação. O plano de ação do planejamento estratégico, ele é a primeira parte do que você vai fazer nos 365 dias por ano. Mas o detalhamento vem no tático. Não adianta você ter um plano com 5, 6, 10 estratégias, que eu acho que não pode passar disso. Você tem que ter no máximo, na minha opinião, 5 ou 6 grandes estratégias. Mas tudo bem, se a sua empresa for muito grande, se ela tiver vários canais de distribuição, você pode ter aí 10, 15, até 20 estratégias, dependendo se você tem capital intelectual para poder fazer isso funcionar. Se você tem gente e dinheiro. Tá? Por isso que eu, Lázaro, sempre que eu vou fazer um planejamento de uma empresa, eu olho antes a minha capacidade de execução financeira e de gente. Que adianta fazer um plano maravilhoso se eu não tenho quem vai fazer, quem vai cobrar, quem executar, quem vai monitorar? Às vezes sou eu comigo mesmo. Então, meu planejamento estratégico tem que ser simplesinho, baseado compra, venda, margem e ação do dia a dia. Então, dependendo do tamanho da empresa, você consegue adaptar tudo isso que eu estou falando. Quanto menor sua empresa, menos sofisticação. Quanto maior a sua empresa, mais sofisticação. Então, turma, plano de ação do planejamento estratégico é como eu implemento cada novo canal de distribuição. Eu falei aqui que você ia abrir novos canais de distribuição. Vamos colocar varejo. Como é que é o meu planejamento
um desmembramento do meu plano de ação. Eu vou abrir 50 novos clientes na área farmacêutica, da farmácia. Eu vou abrir mais 30 novos clientes na área de supermercado para colocar meu produto. Esse é um desmembramento da sua estratégia de canais de distribuição. Eu vou usar influencers na área de marketing? Vou usar quantos? 10 acima de 1 milhão de seguidores? Eu vou usar 20 entre 500 e 1 milhão? Eu vou usar 100 abaixo de 50 mil, que são micro-influenciadores? Então, esse tipo de estratégia você desmembra aqui no planejamento estratégico, que é uma primeira categorização daquilo que eu for fazer. Quando a gente está no tático, é literalmente o que eu faço de segunda a sexta-feira, que o meu time vai executar e que eu vou cobrar na segunda seguinte. Ontem eu falei que a reunião, que toda empresa tem que ter, no mínimo, uma reunião de resultado mensal, uma reunião para corrigir desvio de planejamento estratégico trimestral e reunião semanal para conferir fluxo de caixa, plano de ação tático e estratégico. São as ações do tático que corroboram com o planejamento estratégico toda segunda-feira. Cobrando todo o papel, todo o trabalho, toda a atividade que o seu colaborador fez na semana anterior, você não vai tirar nada do papel. Você me desculpa, mas não adianta você ficar assistindo essa aula, não adianta você criar um plano, desenhar, se você não tem os rituais adequados para tirar a estratégia do papel e o plano tático do papel. Então, eu comecei a falar disso já, mas está aqui um lembrete para mim. Você tem que ter um plano financeiro. Não adianta você planejar nada na empresa que você não tenha capacidade financeira de execução ou capacidade intelectual. O que é que eu chamo de capacidade intelectual? Gente para fazer. Se você não tem o seu pequeno exército, que pode ser de 1 ou 2 pessoas, ou você mesmo, para tirar aquilo do papel, nem adianta planejar. Eu vejo planejamento estratégico no hemisfério das ideias. O que é isso? Eu coloco uma estratégia que eu quero multiplicar a minha empresa, crescer, fazer ela crescer 10 vezes, só que eu não tenho dinheiro nem para manter meu estoque. Eu não tenho fluxo de caixa suficiente para manter meu capital de giro. Então, o que vai acontecer? Né? Então, tem umas perguntas interessadas aqui. Como é que alcançar varejista no ramo de chocolate? Cara, como que você faz para alcançar varejistas no ramo de chocolate? Primeiro você tem que saber quais são. Depois que você sabe quais são, quais que te interessam. Depois que você sabe quais que te interessam, quem vai visitar, com que frequência e com qual abordagem. Simples assim. Há 300 anos era igual e hoje é igual. O problema com o empresário que é que cai do céu e não vai cair do céu. Né? Tudo tem que ter um porquê. Então, plano financeiro, indicadores de desempenho. Na quinta-feira, a gente vai falar detalhadamente o que é indicador de desempenho. Indicador de desempenho é tudo aquilo que eu vou medir, controlar meu time para saber se ele está desempenhando o papel dele de execução do meu plano. Por exemplo, eu tenho que abrir durante um ano 100 novos clientes. Eu vou dividir 100 novos clientes em 65 dias do ano e toda semana algum vendedor meu vai ter que visitar algum cliente. O que eu tenho que fazer na segunda-feira? Cobrar se ele visitou, como é que foi a visita, o que precisa para fazer fechamento, se ele foi à apresentação, quantas visitas ele precisa fazer. Esses são os indicadores de desempenho. Análise de cenário. Eu estou acompanhando os indicadores de desempenho. E eu tenho que entender o seguinte, o cenário está favorável ou não? Não está. Por quê? Talvez porque o meu preço é caro. Eu tenho que entender se preço é uma objeção verdadeira e se literalmente eu estou posicionado fora da estratégia. Não, esse cliente ele não tem demanda para esse tipo de produto. Eu tenho que falar com o cliente se a demanda não existe porque ele nunca ofereceu ou ele já ofereceu e o produto ficou parado na prateleira. Então a gente tem que entender de forma prática que o porquê que eu estou tendo resistência de colocação. Essa é a análise de cenário. Outro passo dentro do planejamento estratégico, plano de comunicação. O óbvio tem que ser dito. E aí, no caso do planejamento da sua empresa, você tem que ter 2 planos de comunicação. Plano de comunicação interno. O que eu falo para os meus colaboradores semanalmente que vão convencer essa turma? Qual argumento eu vou usar para poder fazer o quê? Fazer essa turma tirar o bumbum da cadeira e executar o que a gente planejou. Se você tem um time que não executa, provavelmente a sua cultura está ruim. Um time de cultura boa é o time que executa planejamento estratégico e tático.
é o time que move a empresa em direção ao resultado. Então, a gente tem que entender que o óbvio tem que ser dito. Vou dizer para vocês, o meu maior erro é quando eu estou comunicando alguma coisa importante, eu parto do pressuposto que a pessoa que está me ouvindo, ela tem a mesma capacidade cognitiva minha. E, na realidade, muitos não têm. Ele pode até ser melhor do que o Lázaro em alguma coisa, mas pior em outra. Então, a comunicação ela tem que ser clara mesmo. Ontem, uma pessoa, você tem que deixar claro na cabeça dela qual o papel que ela tem que desempenhar. E a comunicação agora é o que todos nós da corporação, da empresa, temos que fazer para tirar o nosso plano, seja ele tático, seja ele estratégico, do papel. Então, planejamento estratégico, se ele não tiver uma comunicação clara, objetiva, provavelmente ele não sai do papel. Então, turma, comuniquei bem, desenhei o produto, desenhei meu canal de distribuição, eu estou com a estratégia implementada, o que é o próximo passo? Monitoramento constante e revisão. Para você monitorar, aí entra o ritual semanal. Lázaro, mas eu tenho que acompanhar o meu planejamento tático e estratégico? Se você soube fazer seu planejamento tático, o seu planejamento tático é um desmembramento do seu planejamento estratégico, da mesma forma que o planejamento estratégico é o pano de fundo, é o suporte para você chegar na sua meta. Então, como é uma cadeia perfeita, cascateada, eu tenho uma meta de X milhões. Para eu chegar nesses X milhões, eu tenho que abrir X canais de distribuição, eu tenho que lançar X produtos, eu tenho que ter uma área de operação com capacidade produtiva adequada, eu tenho que ter um estoque adequado para chegar naquela receita, eu tenho que ter gente suficiente, força de venda na área de operações, o headcount, né, que é a contagem das cabeças, tem que estar adequada a o que eu tenho que fazer para gerar o meu resultado financeiro lá na frente. E o planejamento tático é o desmembramento disso. Então, eu faço a correção, a análise do meu planejamento tático. Se ele é o desmembramento do estratégico, na reunião semanal, eu nem preciso entrar na estratégia, eu entro só na tática. Eu deixo para abordar e avaliar a estratégia na reunião mensal de resultado, porque a reunião de resultado você pega o resultado financeiro da empresa, pega o plano e vê se eles estão correspondentes, tá? Acompanhamento permanente. Plano de 5 anos tem que ter acompanhamento permanente. E lembra, isso nunca acaba. Eu faço um plano bem profundo do primeiro ano. Recomendação minha. Vai fazer o plano da sua empresa. Primeiros 12 meses detalhado. De A a Z. Os próximos 12 meses, uma visão mediana profunda. O outro 12 meses, no terceiro ano, uma visão mais mediana. Por quê? Porque tudo muda no Brasil. Selic sobe, Selic abaixa, custo de produto muda, concorrência, entra novo entrante, gente quebra. E toda vez que isso acontecer, você tem que fazer o quê? Você tem que rever seu plano. Então, o monitoramento é constante. Lázaro, e agora? Gente, espero que eu tenha sido claro para a gente poder transmitir isso que eu estou te falando. Nós passamos aqui agora, de forma rápida, em 20 minutos, todos os KPIs, tudo aquilo que a gente precisa fazer para ter um bom planejamento estratégico. Espero que você esteja gravando. Eu espero que você preste atenção nisso na hora de fazer o seu. Tá? Agora a gente vai entrar o quê? O desdobramento, que nada mais é do que um plano tático. O que é um planejamento tático? É tudo aquilo que eu vou fazer para que garantir que a minha estratégia seja implementada. Tudo aquilo que eu vou fazer de forma desmembrada que me leve à execução perfeita da minha estratégia. Plano tático é o plano que vai transformar, consolidar a implementação da estratégia. Toda segunda-feira, se o seu plano tático estiver bem cascateado do planejamento estratégico, você não precisa fazer reunião. Opa! Alguém atende para mim. Alguém precisa para fazer, só se liberar a portaria. Você precisa, você não precisa fazer a reunião de acompanhamento de planejamento estratégico toda semana. Bem cascateado, você consegue simplesmente acompanhar a estratégia, a tática semanalmente e a estratégia mensalmente. Então, pontos importantes do planejamento estratégico, do planejamento tático.
os objetivos claros do cascateamento da estratégia. Cada estratégia, a gente não falou que a gente pode ter entre 5 e 20 estratégias, dependendo do tamanho da empresa? Quanto menor a sua empresa e menos complexa, concentre em menor número de estratégias. Quanto menor a empresa, quanto menos complexa, concentra no menor número de estratégias. Quanto mais complexidade, mais estratégia. Quanto maior a sua empresa, você tem que ter um maior número de estratégia. Mas lembra, a gente tem que fazer aqui dentro, o ponto importante é cascatear e colocar o objetivo. O objetivo do planejamento tático é fazer com que a estratégia seja bem executada. Outra coisa, análise do ambiente interno. Eu não falei na estratégia que a gente faz uma análise profunda do mercado e uma análise SWOT interna? Aqui dentro no planejamento tático, o que eu chamo de análise do ambiente interno? São exatamente quem vai fazer, como vai fazer, quanto tempo ele precisa, quem vai monitorar, quem vai cobrar. E lembra que um pouco diferente de uma estratégia, que ela tem um tempo de execução de 1 ano, a tática ela tem que ter execução mais curta. Um plano tático ele tem que ter data para começar, data para terminar, quem é o responsável para executar. Então, geralmente, a soma de pequenas datas ela garante a execução estratégica de longo prazo, que são 12 meses. Presta bastante atenção nisso, tá? Outra coisa, alocação de recurso. E quando eu falo alocação de recurso, ele não é só financeiro, ele é de gente. Não adianta eu ter um plano maravilhoso se eu não tenho gente para executar e se eu não tenho capital. Mesma coisa do planejamento estratégico. O tático você tem que fazer essa análise. No dia a dia, o que eu faço, o que eu não faço, né? Eu estou respondendo vocês aqui, aí aparecem os caras aqui em garrafais. O que eu faço para controlar os indicadores financeiros da empresa? Cara, tem um DRE, tem um fluxo de caixa, já ajuda bastante, tá? Então, vamos lá. Plano de ação e análise de risco. Responsáveis é o que você vai ter dentro do planejamento estratégico. Lembrando, do planejamento tático. Lembrando que o tático é um complemento do estratégico. Eu vou falar isso 1 milhão de vezes. E que você vai desmembrar 12 grandes estratégias e 150 ações táticas. Em 100 ações táticas. Em 50, dependendo da complexidade da sua empresa e do tamanho do objetivo a ser alcançado. Financeiro e operacional. Então, outra coisa, comunicação e coordenação. Lembrando que no planejamento tático é muito importante, além de comunicar, ter alguém para controlar. Geralmente, quem executa o planejamento tático é a base operacional. A base operacional da empresa, ela tem que ter monitoramento contínuo. E esse é um grande jogo, tá? Mais importante, monitoramento e avaliação. Galera, fez isso, você pode ter certeza que vai dar certo. Em algum lugar você chega. Se você está falando se você fizer exatamente o que eu estou te fazendo, se a sua cultura permitir tirar a estratégia e a tática do papel, você vai atingir o resultado que você espera. E aí é o seguinte, meu irmão, sem progresso não tem ordem, né? Então, para crescer de forma planejada, você precisa de um bom plano, de curto, médio e longo prazo. Só recordando uma coisa, a gente costuma muito falar de visão de longo prazo, é chique, né? Tem uma visão de 5 anos, tem uma visão de 10 anos, mas sem visão de curto prazo, você não chega nem no médio nem no longo. Para chegar na ceia de Natal, você tem que almoçar e jantar todos os dias. Você tem que passar a Páscoa, tem que passar os dias namorados da mãe para chegar na ceia de Natal. E as pessoas têm um orgulho enorme de falar, sou estratégico, eu tenho a visão de conjunto e futuro de longo prazo. Serve para nada se você não sobreviver no curto prazo. Por que o plano tático ele é mais importante que o estratégico? Ou tão importante quanto? Na minha opinião é mais, mas tem gente que fala que é tão importante quanto. Sem ele a estratégia não sai do papel. Sem a cultura, nenhum dos dois sai do papel. Então, custo variável, tudo isso você vai colocar aqui dentro. E aí, galera, lembra de uma coisa. Produto é consequência, produto bem vendido na ponta é consequência de um bom plano estratégico, tático, uma boa geração de valor para o seu produto e uma boa equipe de venda, uma boa cultura para ter execução. Então, dúvidas sobre isso? Respondo 2 perguntas, Gabi. Vamos responder 2 ou 3 perguntas antes que eu passe para o próximo passo, que é o que a gente vai fazer para sanar todas essas dores, todos esses sintomas que eu sei que você passa. Por isso que a gente está aqui, né? A gente vai ter uma novidade boa para vocês de como
no curto espaço de tempo, eu estou falando de curto prazo, né? Baseado no que eu vou oferecer aqui hoje, em curto prazo o seu negócio vai mudar o jogo. O seu negócio vai tomar outro ritmo. Você vai ter muito mais propriedade para chegar aonde você quer chegar. Gabi, manda a pergunta. O que a turma está querendo saber? O Luiz Antônio perguntou quais os primeiros passos para montar uma clínica, família de médicos. Cara, o primeiro passo para você montar uma clínica, família de médico, é você ter médico. Eu quero montar uma clínica, eu tenho que ter o corpo clínico. Segundo passo é a parte burocrática, que eu não vou nem te falar, porque um contador vai fazer para você. Agora, o terceiro, que talvez seja o primeiro e mais importante, é: tem demanda para o produto que eu quero vender? E aonde eu estou querendo abrir a minha clínica, existe demanda? Eu sou sócio de rede de clínica odontológica. Cara, se você erra no ponto, não tem profissional, não tem produto que resolva. Tá? Você pode até melhorar com muita ação de marketing, mas nada supera uma boa localização com transeunte na porta e aonde está o seu público. No caso de clínica médica, minha opinião, qual público que você vai atender? Quem são as pessoas? Né? E que produto eu vou oferecer para essas pessoas? Então corpo clínico, burocracia você joga para um contador fazer para você, ponto. Produto que eu vou servir e o ponto está alinhado com o público que eu quero atingir, baseado nisso, você vai atender. Lembrando que clínica médica é impossível você ter grandes escalas, mas você pode escalar o que a sua região permite. Tá? Clínica médica, atendimento presencial, você vai ser 70% da sua demanda vai ser dependente de um bom ponto e de uma boa localização. O resto, tudo bem, o cara vai andar para ir lá no seu consultório se você for muito bom, mas esse cara é a minoria. A maioria quer comodidade, e aí você tem que pensar nisso. Mais uma pergunta? Não? Então vamos embora. Gente, se você sente que você trabalha, seu caixa vai pro ralo, e eu disse ontem que caixa é sintoma, nunca é a causa. A causa do caixa ruim ou bom é tudo aquilo que você faz dentro da sua operação. Se você sente que a sua operação não está gerando caixa positivo, se você sai por 2 dias da sua empresa, o negócio trava, o time inteiro é altamente dependente de você. Se você não tem padrão, não tem processo, não tem rotina, se a companhia sua só produz com muita pressão, entubando, um gasto calórico de energia gigante para gerar produtividade e resultado, você precisa entender que a única forma que você tem de crescer de forma estruturada, com previsibilidade, sem precisar carregar a empresa nas costas, é você entender jogar o jogo da gestão e da sofisticação. Falei muito ontem, quanto mais você cresce, mais sofisticação, mais metodologia, mais processo tu tem que ter. Você tem que ter mais gente boa do seu lado. Se você quer sair do caos ao controle, eu sei como fazer você, ajudar você a chegar nisso. Eu sei como fazer você aplicar os 3 pilares que a gente viu ontem. Gente, processo, produto, que vai concretizar numa série de fatores, vai ser desmembrado para a prática do dia a dia. Conteúdo, ferramenta e execução. Pensa, se eu tenho gente, processo, produto, se eu tenho um conteúdo forte, que são toda a parte de planejamento, a estratégia, a ferramenta, a execução, eu consigo tirar as minhas ideias do papel e automaticamente gerar produtividade. Pode ter certeza que a base teórica minha é construída por 35 anos de experiência em gestão, 56 anos de vida e de alguns sócios meus. Somando nós 3 que estamos lá junto com você no produto que eu vou te falar aqui agora, são mais de 70 anos de experiência, eu não estou falando de vida, de experiência prática, de gente que faz e exercita todos os dias. O nosso trabalho é melhorar o resultado das empresas, é assim que a gente ganha dinheiro e a gente está querendo compartilhar isso com você. Tá? Você vai ter vários acessos a várias ferramentas e um bom caminho para você fazer isso é você estar comigo e com os meus sócios, passar o seu negócio do começo ao fim. E sabe quando? 3 dias de imersão, conteúdo prático, ferramenta. Tá? Você vai entrar com o seu negócio, nós vamos falar de cultura, financeiro, nós vamos falar de área comercial, nós vamos falar de logística, vamos falar de área financeira no detalhe, como analisar um DRE, como analisar fluxo de caixa. Nós vamos entrar detalhadamente, literalmente, de mão dada comigo, por mais de 36 horas de conteúdo. Detalhe, não só comigo, com mais 2 sócios que os skills
completam essa jornada. São até melhores do que eu nas áreas que eles atuam. Então, meu amigo, esse conteúdo todo você vai ter dentro da imersão. 3 dias. Eu, meu sócio, mergulhado no negócio, são 12 módulos. 12 módulos passando por isso tudo que eu disse. Operações, cultura, conteúdo, tudo isso. 42 ferramentas. Dá para imaginar isso? Você vai sair de lá com 42 ferramentas. Sabe para quê? Para monitorar seu dia a dia. Não dá para você controlar, não dá para você corrigir, não dá para você fazer execução sem monitorar de alguma maneira. Então você vai sair de lá com 42 ferramentas práticas para aplicar no dia seguinte. A imersão, geralmente, ela tem 3 dias, quarta, quinta e sexta. Outra coisa, momento power. O que é isso? Você vai ser mentorado. É o momento que você tem dentro desses 3 dias para você fazer o quê? Para você estar comigo, com meus sócios e mais um monte de empreendedores. 90% da imersão ela é feita por quem? Executivos de alto escalão, gente que quer fazer e realizar e donos de empresa, com as mesmas dores. Você vai ter um momento para explicitar todas as dores e receber a minha mentoria individual como uma dos meus sócios e mais todas as pessoas que estão participando desse evento. Então, não tem como, nem que se você for dislexo, grau 5, você tenha TDAH, grau 25, que me mata de raiva essa porra da TDAH. Isso pra mim é gente lesada. Mas bem que se for lesado, tu não sai de lá sem saber. Então, galera, a imersão é feita para isso. Até para você, que é o cara mais lesado lá, que olha pra tela e fica assim, você sai de lá sabendo. Porque a gente pratica, a gente exercita, você vai ter momentos que se complementam com a melhor didática do mundo, tá? E aí, cara, eu queria trazer até para vocês aqui, para vocês conhecerem, meus 2 sócios. Vem cá, Raduan, Paulo Vitor, né? Esses caras aqui são melhores do que eu nas tarefas deles, né? E aí, Raduan? Pensa o seguinte, a gente brinca, né, cara? Eu tenho uma sabedoria que eu aprendi com o Jorge Paulo Lemann, né, que agora eu não posso falar mais de vocês estão ficando velhos, mas quando vocês começaram a trabalhar comigo, vocês eram meninos, entendeu? Eu pegava cara jovem, inteligente, louco para fazer vontade de ficar rico e botei como sócio. Esses caras, quando começaram a trabalhar comigo, era tudo garotinho, né? Hoje já tá um pouquinho gasto, a experiência tá muito... Eu tava conversando aqui, dá para notar? Dá para notar que tem 20 anos de experiência, dá, porra, né? cada um deles, não parece, mas é isso mesmo. Começaram muito cedo dessa jornada. Então tá aí, ó, eles são melhores do que eu nessa jornada. E aí, PV, quantos empresários nós já treinamos? E eu vou falar o seguinte, treinamos, fora o que você já entrou da empresa e consertou. Que a gente treinou, que passou por nós, mais de 30 mil empresários. Ou seja, o método, além de estar aprovado, está mais do que validado. É isso aí. Raduan, em 3 dias, dá pra gente ajudar esses caras com tudo isso que eu tô falando, aquilo que a gente faz 3 dias lá dentro. O Raduan é especialista na área de comercial, posicionamento de produto, marca. Ele é um cara que entra profundamente nisso, numa metodologia nossa em conjunto, e ele é o cara do detalhe. Consegue modificar esses caras ou não? Em 3 dias dá para a gente construir uma nova realidade. Algo novo passa a ser possível dentro das empresas nesses 3 dias que a gente está lá. Que a gente pode construir e realmente estruturar um negócio diferente. Galera, nenhum desses 2 caras foram treinados comigo para dar aula para vocês. A vida desses caras, desde quando tinha 20 anos de idade, é entrar dentro de empresa e consertar. Já trabalharam comigo numa série de operações, cada um com seus skills. Então, a transferência aqui não é de conhecimento, porque já foi feita no passado. Agora é só entregar a chave, porque esses caras operam. Então, comigo são só nós 3. Todos os 3 dias. E mais a galera, os 20, 30, 50, 100 empresários contribuindo para o seu negócio. E a gente só pode fazer isso. Turma, uma vez por mês. Todos os meses. Se você vai querer estar com a gente, você escolhe a data. Todos os meses, os encontros geralmente, quarta, quinta e sextas, as vagas são limitadas por motivos óbvios. Presencial. Turma do home office, cara, vai ter que tirar o bumbum do sofá. Vai ter que estar com a gente dentro da sala de aula, olhando no olho, fazendo transmissão de conhecimento até osmótico. Nem que seja por osmose, tu vai aprender. Vai estar com a gente lá dentro, convivendo com experiência e trocando experiência lá dentro. Cara, para quem é? Para você que quer melhorar seu negócio na área financeira, na área comercial, para você que quer expandir, para você que quer melhorar a margem, para você que precisa ter um planejamento estratégico, ou você tem e quer saber como tirar ele do papel. Para você que quer fazer um cálculo de dívida estruturada, eu quero captar dinheiro, para você que quer vender a sua empresa.
para você que quer comprar a empresa. Então, isso é o que você vai ver lá dentro com a gente. E detalhe, aqui não tem empreendedor de palco, a gente faz isso no dia a dia. E detalhe, pode perguntar o que você quiser. É o momento que você vai estar com a gente para fazer pergunta do seu negócio. Fica comigo até o final que você já vai começar a perguntar aqui, tá? Então, turma, quanto custa capacitar? Cara, conhecimento não tem preço. Quem não divide conhecimento morre na imensidão da estupidez, tá? Conhecimento não tem preço. Então, quanto custa uma graduação hoje? Uma pós-graduação custa R$35 mil. Você aprende com professores que nunca praticaram, sábios da sabedoria alheia. Nunca exercitaram, nunca administraram empresa, nunca foram presidentes, nunca foram diretores, nunca botaram a mão na massa. Quanto custa uma graduação? R$90 mil? Porra, você ganha um diploma, mas você não sabe liderar ninguém. Você não passa pela cadeira de como fazer literalmente da mesma forma. A maioria dos sem desprezar os meus amigos professores, porque eu também fui, né? Lá dentro, a última coisa que você vai ter é palestrante e professor. Você vai estar com executivo, com gente que executa e faz lá dentro. Quanto custa um MBA? R$120 mil. Você faz um MBA, cara, você sai com asfalto, lindo para você pilotar a sua Ferrari, mas tu não sabe pilotar. A ideia nossa lá dentro é ter profundidade de conteúdo prático. Nada disso que eu disse aqui em cima faz parte da imersão. O que a gente entrega na imersão? Clareza brutal. Tá? Tudo que a gente faz é prático. O plano prático para você sair e implementar na segunda se tu for lerdo, porque você sai de lá na sexta, pode fazer no sábado. Entendeu? No máximo, você saiu da sexta-feira, vai para o sábado. Mas estou meio devagar, quero descansar, né? Aí tu vai implementar na segunda-feira. O que você vai encontrar lá dentro? Para gerar resultado da sua operação, 42 ferramentas com imersão que vocês conhecem, que entregam 42 ferramentas práticas. Você vai conseguir monitorar seu time. Quanto custa resolver isso? Cara, essa imersão hoje, ela custa R$25 mil. É muito mais barato do que tudo isso que eu disse aqui dentro. E é muito barato mesmo. Eu tô achando que eu tô precisando até subir de preço. Entendeu? Mas tudo bem, estamos aqui. E é nessa quinta-feira que a gente vai liberar as vendas para imersão. E na quinta-feira vai sair de R$25.950 por R$17 mil. Mais barato ainda. E esse valor é para poucos dias. Então, se você está afim de estar comigo, com o Raduan, com o Paulo, para ser literalmente mentorado, para a gente servir de babá executiva para você, para a gente fazer o seu negócio sair do lugar, não perde a oportunidade. E eu tenho uma outra novidade. R$1.000 de entrada. Você vai dar R$1.000 e vai garantir a vaga. Você não precisa pagar R$17 mil. Tu vai pagar R$1.000 e vai garantir a sua vaga. Tá? E não para por aí. A imersão já é boa? Você vai receber mais um pacote super especial, um bônus extra. Você vai receber um curso de formação de mais de 30 horas. Formação de líderes financeiros. Mais de 30 horas dados aqui pelo Paulo Vitor, por mim. Você vai receber um curso de formação de líderes comerciais entregues pelo Raduan. Mais de 30 horas de treinamento. Você vai ter cultura, tá? E você vai ter também formação de projeto. A gente não está falando aqui de planejamento estratégico e tático. Você vai ter, muito provavelmente, dentro do seu planejamento estratégico e tático, ter que executar projeto. Nós vamos te ajudar. São horas e horas e horas de treinamento para você, além da imersão. Então você fica 3 dias comigo. Depois, se somar tudo, esses 4 cursos, você vai ter pelo menos mais 100 horas de treinamento. Fora isso, pela internet, tá? Você vai receber esse treinamento pela internet. Aí vamos lá. Você faz presencial, depois você exercita pela internet. Cara, meu time precisa preparado na área financeira. Tá aí o produto para entregar para ele. Na área comercial, tá aí o produto para entregar para ele. Gratuito, de presente, para treinar você e seu time. E esse é pela internet. A turma do home office vai poder assistir esse aí. Tem mais. Cara, quem comprar nas próximas 24 horas, a partir de quinta-feira, tá? Quem comprar de quinta-feira, 8 da noite, a sexta-feira, 8 da noite, vai ganhar o meu livro, Que Importa é o Resultado, autografado. Eu vou autografar o livro com dedicatória para você. E ainda não tem mais. Cara, se você for muito rápido, eu gosto de gente rápida, os 30 primeiros vai almoçar comigo. Os 30 primeiros que comprarem vai ter um almoço comigo de 2 horas para falar do negócio de vocês, para perguntar o que quiser, para tirar todas as dores. Então você vai ter 3 dias de imersão, 30 horas. Você vai ter mais de 100 horas de um pacote, formação de líder financeiro, formação de líder comercial, cultura e resultado, projeto online, mais 100 horas de treinamento.
Se você ainda vai ter o meu livro autografado para quem comprar nas primeiras 24 horas e os 30 primeiros a comprarem, almoça comigo. Se você somar as horas, 100 horas, isso aqui é quase um MBA, tá? Por um precinho super especial. Então, galera, para recapitular para vocês, os 30 primeiros sem almoço. Como vai funcionar? Eu vou abrir a venda somente na quinta-feira, 20 horas. Quinta-feira eu vou passar mais conteúdo, tá? Não é só para vender. Passo mais conteúdo e eu vou passar o quê? Indicadores. Todos os indicadores, todos os KPIs, processos, você precisa saber na empresa para poder aplicar seu plano estratégico, tático. Você vai já semi-preparado para a imersão. Então, eu abro às 20 horas, na quinta-feira, para você ter direito a tudo isso. Você vai ter que mandar o link para quem estiver comigo no início da live. Eu vou mandar o link para todo mundo e lá você vai comprar, só na quinta-feira. Para garantir a vaga, sinal de R$1.000. Você vai dar sinal de R$1.000, o time vai entrar em contato com você. E se você desistir, cara, e você não puder, em até 7 dias eu te devolvo os seus R$1.000. E detalhe, tá? Os outros 16 mil, você vai pagar como? Até 12 vezes. Então, olha só, você paga 1.000, em 7 dias pode devolver, que eu te devolvo. Os outros 16 mil, em até 12 vezes para pagar. E eu tenho mais ainda, que é para deixar ninguém ficar fora dessa, tá? Se você comprar o produto, se você for para imersão, aplicar toda a metodologia, os 12 conteúdos, as 42 ferramentas, todo o processo e não der resultado no seu negócio, eu te devolvo o seu dinheiro. Você usou 30 horas comigo presencial, você teve mais de 100 horas online, você teve o almoço comigo. Se isso tudo não mudar o seu negócio, cara, eu já não sei o que vai mudar, e eu faço o seguinte, dou o seu dinheiro de volta, né? PV, me conta o seguinte, PV, o que você acha disso tudo? Esse cara vai mudar o negócio dele? Imagina. São milhares de depoimentos e todos eles mudam a sua trajetória, todos eles mudam realmente os resultados. Afinal, você tem 3 dias com o Lázaro, comigo, com o Raduan, pessoas que construíram aplicando no dia a dia, na prática, o que importa para a sua empresa. Você tem 12 módulos e conteúdos que fazem esse cinturão da gestão e fazem o empresário não só decidir, ele agir naquilo que às vezes ele já sabia, mas não tinha coragem e decidiu lá dentro. E coisas que ele não imaginava e vai aprender lá e vai decidir lá dentro. Fora isso, 42 ferramentas e decisões. Na hora, a gente está ali no primeiro, segundo dia, já tem pessoas falando o seguinte, isso aqui já se pagou, porque eu já tô doido para voltar, porque eu quero implementar isso agora. Fora isso, mentoria do Momento Power, você pode ir lá na frente e ser mentorado por nós. Você traz a sua demanda, o seu problema, e a gente te escuta e fala, vai por esse caminho, pega na mão, não faz isso, para, não, acelera, tô contigo, vai com tudo. Fora isso, network, conexão com quem importa. Lá dentro já saíram sociedades, lá dentro já saíram amizades, lá dentro já saíram fornecedores, parceiros e clientes, porque o empresário que está ali com a mesma vontade, alinhado, com o machado sendo afiado, é terra fértil. Então tem muita coisa forte lá dentro acontecendo, além dos conteúdos. Sem falar do cinturão da gestão, que nessa oportunidade, como bônus, você pode se especializar no financeiro, no comercial, na parte cultural e, inclusive, trazer o seu time para todo esse processo. Como bônus, você vai ter dezenas de horas em especialidades para que você possa estruturar cada uma dessas pautas, você e o seu time. E vamos lá, né? De 25.950 por R$17.000. E outra, com a garantia que se você pagar a entrada em 7 dias, porque você vai ver a data, vai falar com o sócio, não sei o que você vai precisar para decidir, mas quando você paga R$1.000 podendo ser estornado dentro de 7 dias, o que é que você pede? Nada. Então o empresário, primeiro, que ele não pode tomar uma decisão de R$1.000 estornada, é porque ele não está precisando de ajuda, não, ele está precisando de um psicólogo. Ele está precisando olhar e falar o seguinte, espera aí, um dinheiro que não vai me atrapalhar em nada pelo valor e que eu ainda posso pegar de volta, não era para ter inviabilidade de decisão. E com a garantia dupla, que é o cara foi lá, fez, aplicou, não deu certo e vai ter um estorno, a gente devolve o dinheiro com uma garantia de resultado. Então, assim, empresário é cara inteligente, empresário faz as coisas acontecerem. Então, a partir de quinta-feira, você vai querer ser um dos primeiros para ganhar todos esses benefícios. E é isso aí, turma, vamos lá. O que te impede? Data? Não, você escolhe o ano inteiro, todo mês. Todo mês tem. Não tem data que você puder, você participa.
Todo mês estamos fazendo. E pensa o seguinte, valor, R$1.000. Vai ser devolvido. Risco zero. Não deu certo. Devolve, tá? Você não consegue decidir sozinho? Meu amigo, é o seguinte, tu tem a pausa amanhã, quarta-feira, conversa lá na empresa, conversa em casa. Quinta-feira, eu tô vendo aqui, Lázaro, abre a venda agora. Quinta-feira, porque hoje, agora, eu vou entrar em conteúdo de novo, tá? Então se programa amanhã, conversa com sócio, alinha com financeiro. Venda começa quinta-feira, 20 horas. Só que quinta-feira eu vou passar uma aula sobre KPIs primeiro. Vem para cá, assiste a aula, fica até o final, que a gente vai fazer a abertura do link, tá? Então é o seguinte, bora, dúvidas. Qual a data? Ó, tô lendo aqui a pergunta. Qual a data? Tempo inteiro. Já estarei na imersão. Que bom, hein, meu amigo? Falha na gestão de saúde e segurança. Você vai ensinar lá? Vou. Lázaro, quais os principais desafios para iniciar uma incorporadora? Vai estar na imersão que você vai aprender. Qualquer dúvida que você tiver vai estar lá com a gente, tá? Então, turma, vamos entrar agora no negócio. O evento de hoje, nós falamos ontem sobre uma série de coisas, hoje nós falamos de processo, amanhã não tem live, é para você discutir com seus funcionários, para discutir em casa, com a esposa, se você vai estar comigo na quinta-feira e se você vai estar na imersão. Quinta-feira, além de abrir as inscrições, eu vou te mostrar um método para dominar cada um dos pilares, eu vou falar sobre indicadores. Tudo aquilo que você precisa saber para tirar a estratégia do papel, para tirar o plano estratégico, o plano tático, para colocar cultura dentro da sua companhia e até para analisar resultado. Tem um monte de gente falando aqui, Lázaro, como é que eu entendo o EBITDA? Tá bom, quinta-feira eu pensar isso para você. Quer entender sobre fluxo de caixa, EBITDA, indicadores? Quinta-feira eu estou aqui para falar isso para vocês. Então, turma, ó, vamos lá, faz sentido para vocês? Tudo isso que eu estou falando, tem gente falando, olha, é venda demais, você chegou atrasado, irmão, porque eu falei aqui durante 1 hora de conteúdo, chegou atrasado, o que eu posso fazer? Não perde quinta e vai para a imersão e chega na hora que vai dar tudo certo, tá? Então, ó, primeiro, reforçando, okay? Aberta quinta-feira, 20 horas, as primeiras 24 horas ganha meu livro, os 30 primeiras vai ter um jantar comigo. Além disso, 100 horas de treinamento online gratuito para vocês. Bom, pergunta? Bora? Galera, bota a pergunta aí, quem já colocou, vou responder algumas aqui. Enquanto isso, dúvida, tá aí, tô dentro. Tem valor especial para participar 2 pessoas? Vamos ver. A principal pergunta, na verdade, é qual que é a data da imersão. E aí? Data da imersão, todos os meses, 3 dias por mês, até o ano que vem, o tempo que você quiser. Não é só até dezembro, não. Precisa garantir a condição agora. Só que você tem que garantir a condição agora. Lembra, R$1.000, garante a condição, escolhe a data que der para você. Ah, eu quero levar meu time, conversa com o time comercial. Ah, Lázaro, eu quero fechar para a empresa inteira. Fala com o time comercial. Garante a 1.000. Garante o 1.000 e fala com o time comercial. Sim. O Juliano abriu o coração aqui. Lázaro, minha empresa tem 19 anos e estou passando dificuldades que jamais imaginei. Acredito que o meu erro foi centralizar tudo. Então vamos lá, ó. 19 anos de empresa. Você é bom pra caramba, Juliano. Não existe ninguém no Brasil que vive 19 anos com uma empresa aberta sendo ruim. Já era pra você ter quebrado há muito tempo. Você cometeu um erro de centralizar tudo? Demorou para descobrir, né, irmão? Porque a centralização, ela pode ser boa porque ela te dá a sensação de controle, mas ela trava seu crescimento e ela suga uma energia sua brutal. Chega uma hora que você vai ficar cansado e você não vai conseguir mais operar um negócio. O centralizador, ele morre de fadiga no passar dos anos. Porque o que é gostoso hoje, eu tenho tudo na minha mão, tal, pode crer. No passar dos anos, depois de 19 anos, você está sentindo na pele. Se você estiver na imersão, nós vamos mostrar para vocês todos os KPIs, todos os indicadores que vai conseguir dar para você segurança sem você centralizar. Delegar com responsabilidade, porque você sabe cobrar. O cara que não sabe fazer a pergunta certa, qualquer resposta serve. Mas nós vamos ensinar você a fazer a pergunta certa. Se você faz a pergunta certa, se você tem sistema, se você tem os indicadores, ninguém te engana. Para que centralizar? Mais pergunta, bora? Dica de como reduzir custos em fornecedor. Quando seu principal parceiro é uma indústria que possui produtos tabelados, nossa loja é tipo representante da indústria na região. Cara, eu vou dizer o seguinte, para reduzir custo com fornecedor, eu ia falar de cotação. Agora, se você é representante de uma marca, você tem que rever contrato. Lembra?
Eu, Lázaro, tenho um conceito que um bom fornecedor é prazo, produto e preço. Acabou. Esse cara tem que me dar qualidade, ele tem que me dar prazo, tem que me dar preço. Esse é o meu fornecedor. Agora, se você é representante de uma marca, você não consegue fazer cotação a 6 meses, você tem que rever seu contrato. Toda vez que você representa uma marca, o seu acordo de precificação já foi fechado no contrato. E aí você só tem que rever contrato. Não adianta ser a cada 6 meses, acho que 5 anos, qualquer período. Na área da indústria, como vencer o desafio da nova geração de compradores que não tem empatia? Eita, na área da indústria não. Comprador que não tem empatia não é só na área da indústria, não, em qualquer área, todo mercado. E vencer a barreira do comprador que não tem empatia, geralmente um comprador ele tem empatia com o dinheiro da empresa dele, ele quer comprar o mais barato possível. Esse é o bom. Né? O comprador ruim quer até propina, mas o bom, ele quer comprar com o menor preço possível. E se você quer vencer essa barreira, ofereça para ele valor que ele te paga. Se você não oferecer valor, ofereça qualidade, prazo, produto, aí você vai conseguir vencer a barreira. Caso fora disso, cara, não tem muito o que fazer. O comprador, eu não sei nem se empatia é uma característica boa para um comprador, sabia? Eu acho que eu não quero comprador empático, não. Só nos outros. É verdade, eu acho que eu não quero um comprador empático na minha empresa, não. Você quer, não? É só no outro, só no concorrente. Só no concorrente, entendeu? Porque pensando bem, rapaz, é uma característica que não tá no job description. Dá pra ser fofo, né? Não. Precisa ser pilantra, mas fofo não vai ser. Não dá. Bora? Hoje tem mercado para empresa de continuidade de negócios e assessoramento à decisão? Rapaz, continuidade de negócio, assessoramento de decisão, não entendi. É para ajudar as empresas a darem continuidade e assessorar a decisão? É uma consultoria. Mas essa especificação dentro do quesito consultoria eu nunca vi. Uma cadeira dentro da área de consultoria falando assessoramento de negócio para perpetuidade de tomar decisão, continuidade de tomar decisão, eu não conheço essa cadeira. Mas deve ter mercado. Melhor. Lázaro, em que momento você percebe que o crescimento da empresa está gerando complexidade e não escala? Como você atua para evitar que o crescimento vire entropia? Vamos lá, o seguinte. Com o crescimento da empresa está virando o quê? Complexidade e não escala. Cara, escala é complexo. Tudo é complexo. Quando você cresce, a complexidade é uma característica natural da empresa. Uma empresa de 100 milhões ela é mais complexa do que uma de 10 milhões. Uma empresa de 1 bi é mais complexa que uma de 100 milhões. Lázaro, mas como? Até pelo número de funcionários, pela gestão, pelo organograma, pelo custo operacional. Qualquer empresa, quando você cresce faturamento, a não ser que você seja uma IA, que não tenha ninguém, mas eu sou bom de escala, mas mesmo a empresa boa de escala, ela gera complexidade, porque você cria um organismo muito grande, certo? Perfeito. E o que acontece muito é que o empresário se torna o gargalo de crescimento da empresa porque ele não entende a complexidade que o negócio precisa. Então o empresário para de se desenvolver, ele fica em um ritmo aquém do que o negócio pede e ele acha que o negócio dele é complexo. Mas é uma frase que o Lázaro fala muito: crescimento traz sofisticação da gestão, né? Eu preciso trazer sofisticação para a minha gestão. Então é muito comum a gente ter empresários que são o gargalo de crescimento do seu negócio, porque eles mesmos não conseguem acompanhar a complexidade que o negócio precisa. É isso. É isso. Cresceu, fica mais complexo. Não tem outra forma. Não tem como você crescer e ficar simples. Uma empresa de 1 bi simples não existe. Né? Última pergunta. Lázaro, quero iniciar um data center em Goiás, pouco orçamento, mas muita perseverança. Qual dica pode me dar para esse projeto? Data center. Você vai precisar de capital, de capex, né? Só perseverança não resolve. Só resolve não. Data center, com pouco dinheiro, você vai ter que começar pequenininho. Porque você tem que fazer um investimento antes, né? Um data center, ele tem um capex geralmente um pouquinho mais caro. Você não entra só com boa vontade. Você vai ter que ter o dinheiro. Agora, depois que você tem o dinheiro, você tem que ter perseverança e tudo isso. Né? É um negócio que você vai precisar do capitalzinho investido, mas que tem espaço? Ainda tem muito. Está mudando com a tecnologia, mas ainda tem muito espaço. Fazer mais. Sei 23 anos e 6 anos CNPJ. Comecei desorganizado. Qual o primeiro braço devo organizar, financeiro ou comercial? Misturei PJ e PF. Rapaz, olha, sem venda não tem nada, né? A Dua pode até complementar aqui. O primeiro braço que você tem que fazer é vender. Primeiro progresso, depois ordem. Mas a partir do momento que você começa a sentir que o seu progresso não está gerando progresso na última linha, ele só gera progresso na primeira, porque você está vendendo, mas está sobrando nada, é a hora de pôr ordem. Aí é a hora, e não é nem o financeiro, é operações.
O financeiro só consolida. As pessoas erram. Não, eu vendi muito, agora eu tenho que fazer o financeiro. Calma, você tem que fazer... Aonde o dinheiro bate no financeiro? Abaixo do EBITDA. Então, você primeiro vendeu muito, aí você tem que organizar a sua operação, né? A sua área de compra, a sua área administrativa. Você vai organizar a operação e aí sim o financeiro vai controlar. Mas lembra, o financeiro não é o próximo passo depois da venda, né? Ele não é o próximo passo. O próximo passo é a organização da empresa. Botar governança, botar gestão, uma série de outras coisas. As pessoas confundem gestão com financeiro. Muito. Né? E não é. Ó, pra gente fechar o João, que aí você chama ele. Gratidão, Lázaro, estou esperando você no Piauí pra gente criar um negócio juntos. Eita! Meu amigo, se for bom, meu querido, se não for negócio bom, mas não pode ser startup não, né? Se o senhor criar um negócio junto, eu fico com medo. Se for startup, eu vou falar um negócio contigo. Bota chifre no unicórnio, bota asa, faz ele voar, depois você me procura. Mas a gente faz um negócio junto. Vai na imersão, já com unicórnio, com asa e chifre. Aí a gente voa junto. Galera, muito, muito obrigado. Só revendo. Quinta-feira eu quero te ver aqui. Amanhã, pausa. Quinta-feira, 20 horas, eu abro. Quer me ver pessoalmente? Quer encontrar com o Raduan? Quer encontrar com o Paulo Vitor? Nós três juntos aqui. É uma sinergia brutal para ajudar você a mudar o seu negócio. Então, galera, primeiras 24 horas, ganha meu livro. Tá? Se você, os 30 primeiros, almoça comigo. E se você comprar a imersão, 17 mil sinal de R$1.000 de entrada, o resto parcelado em até 12 meses. Desistiu? Devolvo 1.000. Fez o treinamento? Não gostou, não deu certo, devolvo o dinheiro. Se você não tomou a decisão depois disso, não sei o que eu posso fazer mais para te ajudar, mas eu te espero aqui quinta-feira. Quinta-feira vamos falar de quê? Indicadores. Então, quinta-feira aqui não é só venda, nós vamos falar de indicadores, de KPIs, de tudo aquilo que você tem que olhar na área de operação, na área financeira, na área de marketing, na área de venda para fazer seu negócio dar resultado. Galera, boa noite e hasta la vista. Eu vejo hoje gente, se eu fizer a pergunta assim, aonde você quer estar e o que você quer fazer daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, o cara não sabe. Eu quero ter sucesso. O que é ter sucesso? Tem gente que confunde sucesso com dinheiro. A gente tem que entender, finanças é base de um bom empreendedor. Cara, como é que eu vou fazer projeção de caixa livre? Tem que estar no dia a dia, tem que estar aprendendo, processo osmótico o tempo inteiro, contato, e vai transmitindo, uma hora fica foda, uma hora fica... Eu vou lançar SKU, vou botar estoque, vou ter linha de produção, eu vou comprar caminhão, eu vou botar gente, eu vou botar isso no papel e eu vou computar quanto produto novo me gera de venda, quanto canal novo me gera de venda e eu vou chegar no número.